Olá, amigos! Vamos iniciar mais um capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. Agora nós vamos ler o item 10, capítulo 10, o fogo purificador. É uma espécie de limpeza da casa transitória, e aí a casa transitória vai se deslocar, né? Muito tranquilo, todos os trabalhadores apostos. Então vamos iniciar. Na manhã imediata, a administração da casa transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. Os cronômetros acusavam 6 horas, no entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região. O Instituto recebia o concurso de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza, enquanto a irmã Zenóbia se mantinha absorvida pelos quefazeres imperiosos do momento, cercada de assessores, orientando atividades alusivas à mudança próxima. Aí, né, se vincularam outros trabalhadores de outras casas, né, junto para ajudar o trabalho, né? Muito lindo isso. Um conjunto de trabalhadores espirituais com toda a força, com toda a energia. Ardendo de ansiedade por obter maiores esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, acompanhei o padre Hipólito, que me convidou a inspecionar os movimentos do átrio. Segui-o gostosamente. O serviço ativo exigia a atenção e o esforço de grande número de colaboradores. Instado pelas minhas interrogações insistentes, o prezado companheiro informou: as instituições socorristas como essa podem alçar voo de grande alcance. E diante de minha funda admiração, continuou: permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessenciada que nos serve de base às manifestações também transitórias. O homem encarnado somente agora começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica do plano grosseiro em que situa temporariamente a personalidade. Como você não ignora? As descargas elétricas do átomo elétrico em nossa esfera de ação ensejam realizações quase inconcebíveis à mente humana. Nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos fracos prisioneiros do campo sensorial. Prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Não obstante o progresso da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece, por enquanto, uma 8ª parte do plano onde passa a existência. A vidência e a audição, as 2 portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Vejamos, por exemplo, a luz solar, que condensa as cores básicas, suscetíveis de serem assinaladas pelo nosso olho, quando na Terra percebemos tão somente as coisas que vão do vermelho ou violeta, salientando-se que a maioria das pessoas nada enxerga além das últimas 5, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando o índico e o violeta. Existem, porém, outras cores no espectro, correspondentes a vibrações para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia. Manifestam-se raios infravermelhos e ultravioletas, que o pesquisador humano consegue identificar imperfeitamente, mas que não pode ver. Ocorre o mesmo com a potência auditiva. O ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela 16. 16 vibrações sonoras a 40.000 por segundo. As ondas mais lentas ou as mais rápidas escapam totalmente. Há que obedecer às leis da gravitação e da estrutura das forças na zona da matéria densa, para que a vida atinja seus divinos objetivos espirituais. Realmente o que ele está colocando aqui,
Nós, encarnados, ainda não conseguimos ter o alcance, né, de como funciona tudo isso na espiritualidade. Porque as coisas que estão aparecendo aqui, para eles lá já são antigas, né? Porque a gente sabe que tudo acontece na espiritualidade, depois que vem para cá. Como os objetos, né? O progresso, os aparelhos, né, médicos, por exemplo, vamos falar, né, desses aparelhos, ultrassom, essas coisas todas, né, já na espiritualidade existiam há muito tempo. Basta que a gente lendo esses livros do André Luiz, vai perceber que isso aqui foi escrito há 70 anos, né, 72, 73, por aí, as primeiras obras, e que já tinham tantas coisas que a gente desconhecia. E que aqui na Terra, há pouco tempo, começou a aparecer. Então é bem interessante essa colocação dele. Os nossos sentidos ainda não alcançam, né, esses sentidos da espiritualidade. As coisas da espiritualidade, né? Todo aquele o progresso que a gente se espanta, né? Lá já existe há muito tempo. Está aí o André Luiz no filme, né? Nosso Lar, ele não aparece mexendo no computador. Há 70 anos atrás, a gente nem imaginava, né? Como seriam as coisas agora, né? Então, vamos lá. O ex-sacerdote fez breve parada, sorriu afavelmente e acentuou: os movimentos de trabalho em nossa esfera de luta, portanto, não pode ser visto com a mesma deficiência de exame que antigamente nos presidia as observações. A matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. As considerações eram sumamente interessantes para mim, em tal conjuntura, apesar de já não ser leigo no conhecimento da aplicação da energia elétrica na colônia espiritual em que eu mantinha residência. As palavras de Hipólito tinham a virtude de aliviar meu cérebro atulhado ainda de reminiscências viciosas da crosta. Ele é bem consciente, né, do estado dele ainda diante de todo esse conhecimento dos colegas dele, né, desses coordenadores do trabalho, né. O estimado amigo, não obstante reconhecer a leveza da substância etérea em comparação com os fluidos grosseiros que constituem os corpos terrestres, chamou-me a atenção para o esforço hercúleo dos trabalhadores que articulavam diversos serviços atinentes à próxima modificação. A tarefa exigia decisão e boa vontade, assombrando o ânimo mais forte. A utilização de recursos ali naquela casa de benemerência, insulada em tão escura paisagem, custava inauditos sacrifícios. A densidade da região influía inequivocadamente nos serviços e os colaboradores despendiam atividades de gigantescas proporções. Todo o pessoal disponível foi convocado ao trabalho dos motores e quando me entregava a transportes administrativos diante da maquinaria complexa, indescritível em técnica humana, a irmã Zenóbia, através de Jerônimo, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas, em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores na preparação ativa do voo. Olha só, né? O voo que eles iam fazer para trocar de espaço, né? De lugar. Não tínhamos tempo a perder. O próprio assistente que nos orientava num belo exemplo de renúncia fraternal tomou a dianteira, encaminhando-se para as faixas de defesa. Não eram essas altas e verticais como as muralhas das fortificações terrestres, mas horizontalmente estendidas, formadas de substância escura e emitiam forças elétricas de expulsão num raio de 5 metros de largura, aproximadamente, circulando toda a casa. Diversos focos de luz permaneciam acesos e em rápidos minutos, determinado responsável pela tarefa, colocava-nos ao corrente do trabalho a executar. Valeríamos pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia elétrico-magnéticos,
destinado à emissão constante de forças defensivas, e vigiaríamos o setor que nos fora confiado, de modo a sanar qualquer anormalidade. Finalizando as explicações, assegurou o colaborador: temos determinação para receber todos os sofredores que se apresentarem renovados, facultando-lhes ingresso ao pátio interno. Nas últimas horas, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós com sinais legítimos de transformação moral para o bem. Olha que coisa bem linda, né? A oportunidade. Alguns que conseguiram se desprender até lá do abismo, né? Que estavam, né, nessa condição, como ela coloca aqui, na transformação moral para o bem, conseguiriam ser amparados, né? E nessa trajetória aí da casa transitória, eles iam conseguir, né, fazer tratamento, se melhorarem. Todos têm oportunidade, né, meus amados, através da providência divina. Ninguém fica, né, para sempre no mesmo estágio. O problema todo nosso, exatamente, que não é problema, é a solução, é a transformação moral para o bem. Isso é muito lindo. Certo, Jerônimo estaria informado quanto às providências necessárias. Entretanto, dentro de minha ignorância, não contive interrogação. Como nos asseguraremos, porém, dessa renovação? Os sofredores, já modificados para o bem, apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmo. Logo que estejam onde estiverem, concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes e mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de treva que lhes cercam a mente endurecida no crime. Vejam bem, não dá para esconder deles, né, a condição evolutiva de cada um. Porque ali tem a característica. Aquele que já está no bem vai ter uma aura, né, já um pouquinho de brilho, né? E esses que não conseguiram ainda, mesmo falando palavras bonitas, né, vão continuar endurecidos ainda, porque não estão aceitando. Estão só arrumando um argumento para tentar atravessar, né, e entrar na casa transitória. Mas vamos continuar a leitura. O esclarecimento era bastante significativo e silenciei satisfeito, compreendendo mais uma vez a grandeza da purificação consciencial em lugar dos protestos verbalísticos que se faz através dos jogos brilhantes da palavra. A palavra, né? Entregávamos-nos tranquilos ao trabalho, quando um indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Clarão de terrível beleza varou o nevoeiro de alto a baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. Não era bem o relâmpago conhecido na crosta, por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas do que no se refere à orientação técnica de ordem invisível. Observara-se ali o contrário. A tormenta de fogo ia começar metódica e mecanicamente. Olha só que tarefa, né? Dominou-me angustioso pavor, mas o assistente Jerônimo revelava-se tão calmo que a sua serenidade era contagiante. É o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, explicou-nos solícito. A distância de muitos quilômetros, víamos os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas na desolada região. Decorridos alguns minutos, chegaram novos reforços para a guarda. Todos os servos do bem, em trânsito na casa transitória, foram chamados a cooperar na vigilância.
O assessor que os distribuía em variados setores de serviço esclareceu que o Instituto Socorrista deveria partir dentro de 4 horas e que neste tempo, em circunstâncias como aquela, seria grande o número de infortunados a procurar-lhes as portas, acentuando que não se dispunha de colaboradores em quantidade suficiente para atender às tarefas do ádrio. Antes de maiores explicações, ribombou novo trovão nas alturas. O fogo riscou em diversas direções, muito longe ainda, como a notificar-nos de sua aproximação gradativa. Dessa vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície. Penetrava a substância sob os nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Muitas vezes ouvira viajantes que afrontaram sinistros do mar, e todos eram unânimes em asseverar a beleza cruel das grandes tormentas no dorso do abismo equóreo, bem como afirmava que viajor algum, por mais incrédulo, conseguia subtrair-se às ponderações místicas da fé perante o turbilhão escachoante do desconhecido. Ali, no entanto, a emoção era mais solene, os fatores mais complexos, tal o patético do fenômeno. Buscando talvez tranquilizar-me, o assistente afiançou: o trabalho dos desintegradores etéricos invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores da matéria mental se amontanham excessivamente no plano. Olha só, tem que ter muita força mesmo para aniquilar com aqueles resíduos, né, que ainda estavam ali inferiores da matéria mental mesmo. Imagina, é como se fosse uma bomba atômica, né? E o nosso pensamento, ele vai longe. Imagina o pensamento fixo, né? Numa questão como esses irmãos que nós conhecemos no outro capítulo, quando estavam ainda lá no lamaçal aquele, né? Rancorosos, com ódio, com vontade de vingança, querendo destruir. E eram esses mesmos que estavam ali à volta, sabendo que a casa transitória ia se locomover para outro lugar. Imagina o assédio deles nesse momento, né? Jerônimo, experiente e bondoso, tentava sossegar meu coração. Todavia, embora soubesse que não nos encontrávamos ainda diante da tormenta de forças caóticas, desencadeadas sem rumo, confesso que sentia enorme dificuldade para desincumbir-me das obrigações assumidas em virtude da minha absoluta despreocupação do que ocorria fora do ambiente de serviço. Desde aquele segundo estampido atordoante do firmamento, a casa transitória de Fabiano entrou em fase anormal de trabalho. Servidores, embora impecável articulação, iam e vinham apressados. Lá dentro, cogitava-se das derradeiras medidas, com valioso aproveitamento dos minutos. Aparelhos de comunicação funcionavam em ritmo acelerado, anunciando o fato em direções várias, avisando peregrinos da espiritualidade superior, a fim de não se aproximarem da zona sob regime de limpeza. 3/4 partes dos colaboradores efetivos de Zenóbia cuidavam das providências alusivas ao voo próximo ou organizavam acomodações para os necessitados que chegariam em bando. Com efeito, justificavam-se as medidas porque ouvíamos agora ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam. Sucederam-se outros rimbombos ameaçadores, despejando fogo na superfície e energias revolventes no interior do solo que pisávamos, onde maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Era dolorosa a contemplação da turba amedrontada e expectante. Aproximamo-nos dela quanto era possível. Socorro, socorro! Conclamavam infelizes em agrupamentos compactos. Ameaçavam-nos outros. Fujam daqui!
Atravessaremos a barreira de qualquer modo. O abrigo nos pertence, vamos à força. E não se limitava às palavras. Avançava em massa sobre as faixas horizontais para recuarem espavoridos. E aí eles tentavam de qualquer maneira, né, falar, né, tentar enternecer para ver se conseguiam atravessar aquilo ali, né? Olha só agora as palavras. Ajudai-nos, por amor de Deus, suplicavam os menos atrevidos. Recolhei-nos por caridade, seremos perseguidos pelo fogo devorador. Entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os sofredores exibiam escuros círculos de treva em torno de si. O sinal, aquele, né, que Zenóbia colocou, que o Hipólito colocou também, que é né, a maneira de se saber qual é que já tinha condições de passar para o lado de lá e o que não teria condição. Está aí bem claro, né? E eles não tinham ainda aquela luzinha acesa, né? Um deles atingiu-nos o círculo de atividade, identifiquei-o. Não havia qualquer dúvida, era o verdugo que me provocara tanta revolta íntima na véspera. Postou-se de joelhos, não muito longe de nós, e implorou: tende piedade de mim. As fogueiras ameaçam-me, penitencio-me, penitencio-me. Fui pecador, mas espero contar com vosso auxílio para reabilitar-me. As rogativas sensibilizariam qualquer cooperador menos avisado, mas prevenidos quanto à senha luminosa, notávamos que o pedinte se cercava de verdadeiro manto de trevas. Dele se aproximou Luciana, quanto pôde. Fixou-o bem, fez significativo gesto e exclamou espantada, embora discreta: ó, como é horrível a atividade mental desse pobre irmão. Vence-lhe no halo vital deploráveis lembranças e propósitos destruidores. Está amedrontado, mas não convertido. Pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos, sem maior consideração. A aura dele é demasiadamente expressiva. Ia dizer mais alguma coisa. Bastou, entretanto, um olhar do assistente que nos dirigia para que ela se calasse. Humilde, reintegrando-se nos trabalhos complexos que tínhamos em mão. Dilatavam-se fogueiras enormes em direções diversas e raios fulgurantes eram metodicamente despejados do céu. Vasta dose de paciência era despendida por todos nós para conter a multidão furiosa. Impressionava-nos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem vestidas de sombra, quando começaram a chegar entidades areoladas de luz. Trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento, dando a perceber que desejava isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregaram em ativo movimento de insurreição. Contemplavam o alto e cantavam hinos de referência ao Senhor em regozijo da própria renovação. Cânticos esses abafados pela algazarra dos rebeldes agitados. Repassava pela expressão de quantos iluminados se aproximavam de nós, que se esforçaram por manter o pensamento alheio às obrigatórias dos maus, temendo talvez o interesse mental pelos que emitiam, circunstâncias criadoras de novos laços magnéticos favoráveis à dominação dos verdugos. Intentavam, por isso, alimentar o máximo desprendimento dos apodos que lhe eram lançados pela turba malévola e impenitente. Formavam agrupamentos de formosura singular, sublimes quadros de paraíso no inferno de atrozes padecimentos. Vinham de mãos entrelaçadas, como a permutar energias a fim de que lhes aumentasse a força para a salvação. No minuto supremo da batalha que mantinham, talvez desde muito antes, e esse processo de troca instintiva dos valores magnéticos infundia-lhes prodigiosa renovação de poder, porquanto levitavam, sobrepondo-se ao desvarado ajuntamento.
Emolduravam-lhe a fronte belos círculos de luz, com brilho mais ou menos uniforme. Enquanto os tipos de semblante sinistro lhe dirigiam insultos, eles cantavam hossanas ao Cristo, entoando louvores que de certo lembravam os júbilos dos primeiros cristãos perseguidos e flagelados no círculo, quando se retiravam sob os apupos dos espectadores perversos. A gente se reporta às arenas, né, naquela época, das fogueiras, né, dos leões. Imagina, né? E a força da fé e a coragem da fé faz isso. Eles se juntaram cantando, né, hossanas, para Cristo dar força e para que eles conseguissem permanecer naquela energia e conseguir chegar até a casa, ao pátio da casa transitória, né? Muito lindo isso aí. É a força da fé mesmo, né, meus amados? É a força que as criaturas, quando querem o bem, reforçam dentro de si e vão na luta, né? Então vamos continuar essa leitura muito instrutiva. Mas para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam posar rente a nós, que lhes abríamos passagem prazerosamente. Entretanto, para alcançar o átrio da instituição, eram compelidas à quebra da corrente de energias magnéticas recíprocas, mantendo-se de mãos separadas, e os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhando-se involuntariamente um dos outros, tombavam enfraquecidos após prolongado esforço. Logo aos primeiros passos na região interna da casa transitória, semelhavam-se, assim, a aves esgotadas em laboriosa excursão, depois de atingir o objetivo que as fizera afrontar distâncias e tormenta. Imaginem, meus amados irmãos, a energia que eles acumularam para fazer essa força de se desvencilhar do horror das trevas. Porque ali qualquer vacilo, eles iam ser puxados para trás, né? Não iam conseguir. Mas a força, o coletivo todo junto com o mesmo pensamento, foi o que conseguiu a salvação deles, né? Vamos continuar, que está muito interessante essa leitura. Na qualidade de aprendiz incipiente, angustiava-me a observação. Tudo, no entanto, fora previsto pelas autoridades administrativas do Instituto. Enfermeiros e macas, em grande número, estacionavam não longe de nós, promovendo socorros imediatos. Pequenos e admiráveis cordões de entidades, transformadas interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador, chegavam agora de todos os lados. E as hordas ferozes e irônicas, rodeadas de treva, multiplicavam-se também em turbas compactas, ferindo-nos a audição com blasfêmias e injúrias contundentes. Entre os ingratos e rebelados havia, contudo, criaturas que se mostravam aflitas e genuflexas, tocando-nos o coração fraterno com seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado, em virtude da perigosa condição mental em que se mantinham, condição que lhes impunha sofrimentos reparadores. Olha só que interessante, sofrimentos reparadores. Enquanto eles não reparassem toda aquela questão, né, que eles traziam, né, no perispírito, marcado por certos sentimentos, eles não iam conseguir se libertar. Né? É isso aí. Quase 4 horas difíceis se escoaram, exigindo-nos delicada atenção na tarefa. E agora a paisagem era mais sufocante, mais terrível. Serpentes de fogo desenovelavam-se dos céus e penetravam o solo, que começou a tremer sob os nossos pés. O calor asfixiava, sentindo os elementos vacilantes que nos ladeavam. Recordei da velha descrição do maremoto de Messina. Isso aí foi na Itália, né? Messina é uma cidadezinha da Itália que foi, né, varrida por esse maremoto em 1908. Bem interessante essa colocação do André Luiz.
em que, sob o auge do pavor diante da natureza perturbada, não sabiam as vítimas como se colocarem a caminho do salvamento, porquanto em torno a terra, o mar, o céu se conjugavam num ciclópico e sincrônico arrasamento. Quando o maremoto é profundo assim, imagina, eles não tinham para onde correr, né? A instituição, através de todos os administradores e auxiliares, operava com indescritível heroísmo. Com franqueza da minha parte, aguardava ansioso o sinal de regresso ao interior, tal a impressão desagradável que me sentia possuído. Fitas inflamadas do firmamento caíam sempre, em meio de formidáveis explosões, oriunda da desintegração dos princípios etéricos. Uma limpeza mesmo, né? Quando tudo fazia supor que não havia nas vizinhanças entidade em condições de ser socorrida, soou a clarinada equivalente ao toque de recolher. Enfim, suspirei aliviado. Consoante instruções recebidas, abandonamos os aparelhos eletromagnéticos da defensiva, em funcionamento indiscriminado, e afastamo-nos apressadamente. Sorvedores de chama surgiam próximos e tamanha gritaria se verificava em derredor que tínhamos perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada, a desalojar feras e monstros de furnas desconhecidas. Atravessamos o pórtico do asilo, seguidos de todos os companheiros que ainda se conservavam no exterior. Escutávamos agora o ruído leve dos motores. Lá fora, espessos bandos de entidades perversas tentavam ainda romper os obstáculos, invadindo-nos o abrigo prestes a partir. A aflitiva inquietude empolgava-me. Que seria de nós se a multidão assaltasse o reduto? Por outro lado, a queda continua de faíscas chamegantes, ao meu ver. Põe em perigo a organização? Por que não desferir voo imediatamente? Era forçoso considerar que dentro do asilo reinava absoluta ordem, não obstante o ritmo apressado do trabalho. Acomodações simples, mas confortadoras, recebiam os sofredores extenuados e serena como sempre, como se estivesse habituada às perturbações externas. A irmã Zenóbia controlava a situação, ultimando providências. Todas as portas de acesso fácil ao interior foram hermeticamente cerradas. Logo após, a orientadora chamou-nos à vasta sala consagrada à oração e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se em êxito, não se necessitava apenas de forças elétricas, baseadas em simples fenômenos da matéria diferenciada, mas também de nossas emissões magnéticas mentais, que atuariam como reforço no impulso inicial da subida. Olha só. Zenóbia fora breve, dadas as circunstâncias do momento. Mantínhamos todos em ansiosas expectativas, concentrados na câmara da prece, com exceção dos companheiros que se achavam em serviço de assistência imediata aos recolhidos das últimas horas e de quantos se conservavam de sentinela, junto à maquinaria em funcionamento. Funda emoção transparecia em todos os rostos. Lá fora, rugiam elementos em atrito. A diretora, após convidar-nos a transfundir vibrações mentais num só ato de reconhecimento ao Senhor, tomou entre as mãos lindo volume. Reconheci imediatamente. Era a Bíblia, nossa conhecida de tantos anos. Abrindo-a atenciosamente, a orientadora começou a ler o Salmo 104, em voz alta, pesada e solene. Vamos ao Salmo, né, meus amados? Bendice a minha alma, ó Senhor. Senhor, Deus meu, engrandecido, de majestade e de esplendor, revestido de luz como de um manto, desdobrastes o céu como sagrada cortina da vida. Construístes as sublimes câmaras das águas, fazes das nuvens o seu carro e derramas teu hálito a Criador nas asas do vento. Enches o universo de mensageiros
e por vezes tomas por teu ministro o jogo devorador. Fundaste-nos a casa terrestre em bases seguras, garantindo-nos a vida em séculos de séculos. Deste-lhes abismos e píncaros por vezditura. Santificastes as águas para que se eleve sobre os montes, mas a tua voz de comando, todos os elementos se transformam. Porque se envias a música da manhã, envias igualmente o trovão destruidor. Elevam-se montanhas desde vales, ao lugar que lhes marcaste, sem que lhe ultrapassasse seus limites. Fazes cair, Senhor, as fontes dos vales, fertilizando os montes. Dás de beber aos animais do campo. Sacias a sede das plantações silvestres, onde as aves do céu guardam seu ninho. Louvando-te dia e noite, irrigas o topo das montanhas, jornando águas do céu, para que a terra seja farta de frutos. Coisa linda esse salmo, né? E é um salmo tão atual, né, meus amados? E ela está falando, parece que para esse momento de hoje, né, que estamos atravessando. A leitura do salmo e em meio quando o instituto, qual vigorosa embarcação aérea, precipitou-se a elevar-se. A devotada orientadora não lia apenas, pronunciava os vocábulos de louvor, compilados há tantos séculos, sentindo-os intensamente. Oh, maravilha! Tamanha era a comoção com que se dirigia, humilde e reverente, ao Senhor do Universo, que o tórax de Zenóbia parecia misterioso foco resplandecente. Contagiados pela sua fé ardorosa, uníamos na mesma vibração. O oratório encheu-se de profusa claridade. Luz irradiante ganhava os compartimentos próximos e deveria espraiar-se lá fora no campo de sombras espessas. Eminentemente comovido, observei que a casa transvitória, deslocada vagarosamente de início, punha-se agora em movimento rápido. Não pude examinar particularidades do fenômeno. A atitude recolhida de Zenóbia em oração vigilante compelia-nos a sustentar o mesmo tono vibratório ambiental. Reparava, porém, que a instituição socorrista subia sempre. Decorrida quase 1 hora de voo vertical, alçamos uma região clara e brilhante. O sorriso do sol trouxe-nos alívio. Levantou-se a diretora e, seguindo-a, erguemo-nos de novo, compreendendo que a fase perigosa passara, né? Desde esse momento, a instituição movimentou-se em sentido horizontal, viajando sobre os elementos do plano. Das pequenas janelas contemplamos as coloridas aureolas de fogo devorador. Grupos diversos puseram-se em palestra e observação. A irmã Zenóbia, cercada de assessores, comentava as próximas medidas referentes ao serviço de readaptação. Aproximando-me do assistente Jerônimo e do padre Hipólito, que trocavam ideia entre si, passamos a analisar a grandeza do trabalho sob nossos olhos. Oh, exclamei, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se aprendesse antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência e o aprendizado. Jerônimo sorriu e ponderou. Sim, André, todavia importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens permanece também repleto de mistério e encantamento. Para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações desde os estudos do infinitesimal até a contemplação dos grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade.
E meditando sobre as horas inovidáveis que passamos, desde a nossa descida ao abismo, ouvi ambos os companheiros trocarem impressões acerca dos problemas transcendentes da vida, como sejam o aprimoramento do espírito e da forma, o planejamento do destino das orbes e seres, o governo místico da Terra em suas diferentes esferas de atividade e evolução, os vários tipos de criaturas da humanidade, na humanidade, as leis do progresso e da reencarnação, a extensão das forças condensadas no átomo etérico, a energia dos elementos químicos no campo físico das manifestações planetárias e o poder criador dos grandes mentores da sabedoria. Estudava-os entre o silêncio e a humildade, como aprendiz extasiado diante de mestres benévolos e experientes. Em breve, porém, após o aurir lições que jamais esquecerei, reparamos que a casa transitória descia suavemente. Regressávamos ao círculo de substância densa, embora menos pesada e menos escura. Dentro em poucos, pudemos localizar o abrigo de Fabiana em outra zona de serviço fraterno. Extensa legião de servidores aguardava a nossa chegada, a fim de colaborar conosco no esforço de readaptação. Gastáramos na viagem 3 horas e 35 minutos. Complexas atividades esperavam os obreiros dedicados. Preliminarmente, porém, a irmã Zenóbia, radiante, congregou-nos na jubilosa prece de agradecimento, após a qual Jerônimo nos convidou a sair. 5 irmãos fiéis do bem, já em véspera de libertação da carne, aguardávamos o auxílio em crosta da terra e era necessário partir. E aqui encerra o capítulo 10, meus amados, com grande lição da espiritualidade. Nós, lendo isso tudo, dá vontade de ter mais tempo para discutir, conversar cada parágrafo, né? Mas o tempo urge e a gente tem que terminar a tarefa. Muito obrigado pela atenção, meus amados irmãos. Não esqueçam, né, de curtirem os nossos vídeos no YouTube da nossa casa, Grupo Espírita Francisco Xavier. E até a próxima. Que Deus nos abençoe a todos e Cristo esteja sempre conosco. Assim seja.